Estamos estudando a lição número 6, que tem um tema orando, contribuindo e fazendo missões. O texto áureo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 18 ao 20. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Há várias formas de fazer missões. Hoje, orando, contribuindo e indo. No reino de Deus, cada pessoa tem o seu contexto e sua particularidade. Por isso, há uma multiforme maneira de o crente se envolver com missões. Na lição dessa semana, trataremos os aspectos práticos da obra missionária, ou seja, a disposição do crente para enfrentar a batalha de oração por missões, a disposição de financiar a obra missionária e a disponibilidade de atender ao chamado transcultural. A lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é expressar a importância da oração pela causa de missões. O segundo ponto, pontuar a bênção de contribuir para missões. E o terceiro ponto é refletir a respeito da vocação missionária. A nossa introdução: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, Mateus 28:19 e Atos 1:8. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é como a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e exercer o chamado. Assim, estudaremos essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. A palavra-chave: fazer. Desde o Antigo Testamento, Deus procurou pessoas que se deslocassem à sua disposição para realizar a sua obra. Tais servos deveriam ter consciência da chamada divina e convicção da obra que deveria realizar. Êxodo 32, versículo 31 e 32. O chamado de Deus é para participarmos da sua missão no mundo. Primeiramente, ele enviou o seu Filho e depois enviou o Espírito Santo. Agora ele envia a sua igreja, que somos nós. Deus, por meio do Espírito, envia-nos ao mundo para anunciar a salvação do seu Filho e trabalhou por intermédio do seu Filho para alcançá-la e trabalhar por nossos intermédios para torná-la conhecida. Ponto 1. Orando pela causa de missões. Subtópico 1. A importância da oração na obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois ele possuía um profundo senso de necessidade de oração. Para ele, a oração era uma ação missionária. Efésios 6, versículo 18 ao 20. A primeira tarefa em que a igreja deve estar envolvida é a oração. Uma igreja que ora é uma igreja poderosa. E se a igreja ora em prol de missões, torna-se mais poderosa ainda. Uma igreja missionária é uma igreja de oração. Se a igreja não sente amor pelas almas e não se envolve com o trabalho missionário, interna ou externamente, é porque não ora. O termômetro do progresso de uma igreja está na oração. José Martins disse corretamente: a oração é a essência da obra missionária. Não é só uma atividade necessária ao sucesso da obra, é a obra em si. É a prática mais missionária possível quando vivida em maneira bíblica. É evidente que Martins não quer dizer que oração e missões são a mesma coisa, e sim que essas 2 atividades devem vir interligadas. Nunca é demais enfatizar a importância da prática da oração na obra missionária. Subtópico 2. Interceder.
A oração coloca-nos na condição de intercessores da obra missionária. Isaías 62, 6, 10. Devemos orar para as portas serem abertas. Colossenses 4, 2, 3. Há países e regiões sob o domínio das potestades demoníacas, da feitiçaria. São lugares de difícil acesso e resistência à palavra de Deus. Os missionários são os alvos principais do ataque e da oposição de Satanás, porque eles são poderosamente usados por Deus. Satanás é inimigo dos missionários. Ele usa de muitos métodos para impedir que o evangelho seja propagado. Satanás trata os missionários como invasores do seu território, do qual ele não abre mão nem um centímetro sequer, sem uma batalha. Devemos orar para que o coração das pessoas esteja aberto à mensagem da salvação, para que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o evangelho. Efésios 6:19. Para que a palavra de Deus seja propagada, 2 Tessalonicenses 3:1, pela proteção e segurança dos missionários diante dos perigos a serem enfrentados, 1 Tessalonicenses 3:2, para que o ministério e as atitudes dos missionários sejam dignos de aceitação, Romanos 15:31, para que o missionário seja sempre guiado por Deus, Romanos 15:32, e para que o Senhor conceda refrigério aos missionários, através da vitalidade física, emocional e espiritual, Romanos 15:32. Subtópico 3. Despertar a igreja local para a obra missionária. A oração aumenta o desejo do crente em fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo ser enviado ao campo missionário. Os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus capítulo 9 são os que foram enviados por Jesus para ceifar em Mateus 10. É preciso orar e orar mais e mais. A liderança da igreja, os grupos missionários, as organizações internas da igreja só podem realizar um trabalho profícuo e uma evangelização dinâmica se viverem em oração. Que Deus conceda à igreja brasileira a graça de uma igreja que se alegra em estar na presença do Todo-Poderoso, intercedendo dia após dia pela obra missionária do país e do mundo. Um líder de missões disse certa feita: se mais crentes se pusessem de joelho em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Ponto 2. Contribuindo para missões. O sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando o Senhor Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, Levíticos 7, 28 a 36, Números 18, versículo 8 a 21, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Jesus ensinou cerca de sustento missionário quando enviou os seus discípulos para as ovelhas perdidas em Israel. Mateus 10, 10. Em Filipenses 4, 10, 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio missionário. Após ter deixado Filipos, Paulo foi a Tessalônica para pregar o Evangelho. Porém, os filipenses continuaram a enviar apoio financeiro e material para ele. Filipenses 4,16. Paulo estava agradecendo à igreja em Filipos porque ela cuidara dele durante as suas viagens missionárias. E ele enfatiza que eles não mandaram somente uma, mas 2 vezes. O bastante para ele manter-se. O cuidado missionário é uma diaconia da igreja que permite ao missionário poder dedicar-se com tranquilidade à oração e ao ministério da palavra. O texto de Filipenses citado é rico em ensinamento, como vemos em seguida. Subtópico 1. O missionário autêntico deve ser apoiado pela igreja local. Versículo 14 e 15. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. O apóstolo Paulo estava associado, ligado à igreja de Filipos, no tocante do sustento que receberia para a sua tarefa missionária. Missões é um trabalho que deve ser realizado em conjunto. A palavra associou, do grego koinoneo, significa associado, participante, parceiro, compartilhar recursos com outras pessoas. Romanos 12, 13, Gálatas 6, 6, Filipenses 4, 15. Uma pesquisa realizada pela Missões Horizontes revela que os cristãos estão investindo o seu próprio dinheiro,
As pesquisas mostram que gastam mais com chiclete do que missões. Gastam mais com refrigerante e balas do que missões. Gastam mais com cosmético e limpeza do que missões. Gastam mais com comida superflua do que missões. Gastam mais com animais de estimação do que missões. Gastam mais com roupas de grife do que com missões. Custa mais que a oferta dada para as missões durante 5 anos por ele. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. A paixão pelas almas, que ardia no coração do apóstolo, era tão grande que ele estava fazendo qualquer coisa pela pregação do Evangelho. Ele estava disposto a tornar-se escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Filipenses 4,19. Do mesmo tendo muito direitos. Filipenses 4, 4 ao 6, versículo 12, 16 e ao 18. É dever de todo crente dar graças a Deus em tudo, como ensina o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,18. Texto áureo da gratidão da Bíblia, em tudo dê graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Subtópico 2. Contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Contribuir financeiramente para missões é realizar o maior dos investimentos. É uma maneira de ajuntar tesouro no céu. Mateus 6,20. O missionário Paulo, em Filipenses 1,5, agradece a cooperação do Evangelho. Cooperação, grego, sentido de ser sócio no negócio. Quem vai ou está no campo missionário precisa ter sócio nos negócios do Evangelho. Ponto 3. A chamada para ir. Subtópico 1. Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade. Estudantes, donas de casa, órfãos, profissionais, liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos e etc. Deus quer usar toda a igreja, todos os crentes em todos os lugares, hospitais, presídios, albergues, nas ilhas, nas aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa e etc. Para pregar o Evangelho, o Senhor não envia anjos. Ele usa homens e mulheres. Hebreus 2,16, 1 Pedro 1,12. Há, todavia, um preço a pagar. A obediência. Nesse caso, entenda-se obediência como mudar a expectativa de ser abençoado para ser uma bênção. Subtópico 2. A chamada missionária. O Espírito Santo é o maior interessado pelo trabalho missionário. O Pai planejou, o Filho consumou e o Espírito Santo executa a salvação do homem. A chamada é para todos, mas nem todos são enviados. A chamada é pelo Espírito Santo. A chamada não é segundo o coração do homem. 1 Samuel 16, versículos 1 ao 13. Nem mesmo pela vontade do povo. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 10 e 11. John York esclarece que não existe um padrão único que estabeleça todas as chamadas. Isaías, quando jovem, adorava o Senhor no templo, quando recebeu uma poderosa revelação da glória de Deus e escutou a voz de Deus. Isaías 6, 8, 9. Quando Jeremias recebeu a sua chamada, soube que esta fora estabelecida antes do seu nascimento. Jeremias 1, 5. Quanto à chamada de Jonas, Deus lhe disse especificamente: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas 1:2. Jesus, por sua vez, chamou os discípulos, enquanto cada um realizava a sua tarefa profissional. Saulo de Tarso foi chamado enquanto viajava para Damasco para prender crentes. É de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Rei. Devemos considerar a obra missionária como um ministério com uma chamada divina, e não como uma ocupação estabelecida pela escolha pessoal de alguém. Subtópico 3. Caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso consagração pessoal para cumprir o ID de Jesus. Mateus 5, 13 ao 16. O versículo 13. Vós sois o sal da terra. O sal preserva e dá sabor. O sal age no interior. O sal fala de nosso caráter.
Já o versículo 14 mostra que vós sois a luz do mundo. A luz brilha e opõe-se às trevas. A luz age no exterior. A luz fala de nosso testemunho pessoal, as implicações do ID, mesmo que outros não queiram ir. Ide, mesmo que os recursos não sejam muitos. Ide, ainda que haja obstáculos. Ide, usando os meios disponíveis. Ide, porque quem não obedece a essa ordem do Senhor da seara comete pecado de omissão. Ide, porque os que obedecem terão uma recompensa do Mestre. Ide, porque grande é a seara e poucos os trabalhadores. Ide, porque fomos salvos para servir nesta causa nobre do reino de Deus. Ide, porque é um grande privilégio ser cooperador de Deus neste projeto de redenção. Ide, porque os que não levam a sério a vocação missionária da igreja não experimentarão as riquezas de Deus em suas vidas. Ide, porque obedecer ao ide é uma das evidências de que fomos alcançados pela graça de Deus. Ide, porque aquele que ainda não está fazendo missão, seu coração é o primeiro campo missionário a ser conquistado. Extraído do livro Missão no Coração de Todos, Josué Gonçalves. Vocês não têm nada a fazer senão salvar almas. Portanto, gastem tempo e sejam gastos nesta obra. Devem ir sempre, não apenas ao encontro dos que precisam de vocês, mas principalmente daquele que mais necessitam de vocês. John Wesley. Subtópico 4. O perfil do vocacionado. Perfil, nesse sentido, significa conjunto de características ou competências necessárias ao desempenho de uma atividade, cargo, função. No caso de candidatos chamados e para serem enviados pela igreja deve ser observados o perfil de cada um. Os que são escolhidos por Deus, Atos 9:5. Os que não são neófitos, 1 Timóteo 3:6. Os cheios do Espírito Santo, Atos 1:8. Os reconhecidos pela igreja, Atos 1:21. Os que foram aprovados nos trabalhos locais e os bem preparados espirituais, intelectual, psicológica e transculturalmente, além de ter testados e cumprirem com os pré-requisitos. Acima, os missionários devem ter firmeza e caráter, capacitação espiritual, física e emocional. Marcos 3:14. Capacitação mental, 1 Timóteo 1:7. Capacitação bíblica e doutrinária, 2 Timóteo 2:15. Humildade para aprender, Provérbios 27:6. Dependência de Deus, 2 Coríntios 12:7. E perseverança, 2 Timóteo 4:2. Convém destacar duas qualidades indispensáveis em relação ao testemunho pessoal do missionário: idoneidade moral e conduta moral ilibada. Idoneidade moral é o conjunto de qualidades que recomendam um indivíduo à consideração pública, com atributos com honra, respeitabilidade, seriedade, dignidade e bons costumes. A idoneidade significa a qualidade de boa reputação, do bom conceito que se tem de uma pessoa. Uma pessoa que possui idoneidade moral significa que ela é considerada uma pessoa honesta e honrada ao ambiente em que está inserida, ou seja, é uma pessoa de bem. Esse requisito é avaliado a partir do cumprimento de normas e padrões. Conduta moral refere-se a uma conduta limpa, correta, íntegra, com honra. Uma pessoa com idoneidade moral honesta, que age sempre de acordo com a moral e os bons costumes, considera-se detentor de reputação ilibada. A pessoa que desfruta, no âmbito da sociedade, de reconhecida idoneidade moral, que é a qualidade da pessoa íntegra, sem mancha, incorrupta. Todo candidato para a obra missionária deve manifestar na sua vida um padrão de santidade na área sexual, conforme Colossenses 3:5. Portanto, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Uma relação sexual ilícita é bastante ampla, e isso inclui, além de adultérios, vários pecados de natureza sexual, conforme se lê em 1 Tessalonicenses 4:3-5, 1 Coríntios 6:9-10, versículo 18-20, e Romanos 1, versículo 26-29. O missionário deve ser uma pessoa com grande capacitação de diálogo e escuta, sabendo adaptar-se às culturas e aos ambientes, descobrindo os seus valores, sem sentir-se superior aos demais. Ele deve ter convicção profunda. Na palavra do bom samaritano, Jesus conta que o sacerdote, líder religioso, quando viu um homem semi-morto, passou longe dele. De igual forma, o levita, homem cumpridor das leis e dos rituais, fez o mesmo. Eles sabiam e tinham disposição para trabalhar, com objetos de culto nas mãos, se comovia
com a necessidade de um moribundo. A professora Valina Barreto Bezerra, diretora do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro, em São Paulo, declara: precisamos formar trabalhadores versados em teologia e em missões, mas que não tornem o homem objeto de trabalho ou tubo de ensaio para pesquisas antropológicas. Antes de tudo, que saibam trabalhar com o coração para ver as necessidades do homem perdido e sarar-lhe as feridas. Trabalhadores que saibam lidar com vidas, abrindo mão das suas próprias vidas. Atos 20, versículo 24, João 10, 17, versículo 18, Filipenses 3, do 8 ao 9. Um homem por dentro é o que está por trás de um sermão. Pregar não é dar um show de uma hora, porém é fluir de uma vida. Hemming Baldwin. Saber lidar com vidas é ter disposição para comunicar a vida e não apenas comunicar uma mensagem. 1 Tessalonicenses 2,8. A seara necessita de obreiros que saibam lidar com vidas, porque se desprenderam dos valores culturais e intelectuais para serem instrumentos do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, versículo 1 ao 5. O apóstolo Paulo tinha plena consciência das suas limitações humanas, do seu temor e tremores interiores. Ele também sabia que uma pregação eivada de língua persuasiva, isto é, baseada em argumentos racionais, oratória, pressão psicológica, emocionalismo, etc., não seria suficiente para produzir plena convicção dos valores eternos da vida dos seus ouvintes. Daí ele não depender de si mesmo, mas sim da sua mensagem bíblica e do Espírito Santo. Como resultado dessa tomada de posição, houve uma maior demonstração do poder do Espírito Santo no exercício do seu ministério, pois as suas pregações incluíam, primeiro, a ação do Espírito Santo, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Atos 16, 8. Segundo, o poder de transformar vidas. 1 Coríntios 1, 26 e 27. Atos 4, 13. Terceiro, o poder de levar a efeito a santidade do crente. 1 Coríntios 5, versículo 3 ao 5. Quarto, o poder de Deus manifesto por sinais e maravilhas. Atos 2, 29 a 33. Atos 4, 29 a 30. Atos 5, 12. Atos 14, 3. 2 Coríntios 12, 12. Todo obreiro, principalmente o missionário, deve orar para que, mediante o seu ministério, primeiro, o povo seja salvo, Atos 2, 41. Segundo, os novos crentes sejam cheios do Espírito Santo, Atos 2, 4. Terceiro, o espírito maligno seja expulso, Atos 5, 16. Quarto, os enfermos sejam curados, Atos 3, 6. Quinto, os discípulos aprendam a obedecer os padrões e ensino justo de Cristo, Mateus 28, 18 ao 20. Atos 11, 23 e 26. Estimado aluno e aluna, tome agora uma atitude de fé e comprometimento com a obra missionária. Coloque-se à inteira disposição do Senhor para realizar a sua obra, orando, contribuindo e indo. Se não for aqui, onde? Se não for agora, quando? Se não for você, quem? Chegamos à nossa conclusão. Nosso propósito é que, a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária. Que se coloque à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade da obra missionária: orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É templo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.